Se quisermos alcançar o nosso destino dado por Deus, temos que ir contra a corrente do sistema desse mundo. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus disse: deixe a sua luz brilhar para que o mundo possa ver suas obras. Nós devemos ser luz nesse mundo. Estamos dormindo e seremos mudados. Mudar significa alterar, transformar ou revolucionar. Oi, eu sou o John Bevere e eu quero falar sobre o implacável poder que você precisa para nunca desistir. Eu quero compartilhar com vocês sobre um filme que eu assisti quando estava escrevendo esse livro há 10 meses atrás. O filme, na verdade, é um filme antigo, ele se chama A Sombra e a Escuridão, com Val Kilmer e Michael Douglas. A história se passa nos anos de 1800, eles estavam construindo uma ponte sobre o rio Tsavo. E o filme começa com as obras da ponte atrasadas e um ótimo engenheiro é contratado para fazer com que a ponte fique pronta no tempo combinado. Ele é interpretado por Val Kilmer e o nome daquele homem é Patterson, e ele aparece na cena, na construção da ponte. Mas o que ele descobre assim que chega é que os homens estão desaparecendo durante a noite. E a história se desenrola e eles acabam descobrindo que há 2 grandes leões que estão levando as pessoas e eles colocam armadilhas. Eles tentam de tudo para pegar os leões, mas eles continuam escapando das armadilhas. Então, quando as mortes chegam a 30 homens, eles trazem um excelente caçador chamado Remington, e ele é americano, essa é uma história verdadeira. E o Remington chega e ele começa a tentar pegar os leões, colocando armadilhas, e eles continuam escapando. Finalmente, quando as mortes chegam a 130 homens por esses leões, o mestre de obras vê um trem deixando a cidade e coloca todos os seus trabalhadores que estavam na ponte para entrar naquele trem e ir embora. Então, esse foi o momento de definição do filme que realmente me impactou. Eu vendo o Remington e eu fiquei vendo Patterson ali parado com seu assistente, olhando aquelas centenas de homens, influenciados por aquele homem cheio de medo por causa dos 2 leões, o mestre de obras, e todos foram embora. E sobram aqueles 3 homens para lidar com aqueles leões assassinos. Bem, eu não vou entrar na história inteira, mas acontece que depois de muito trabalho eles acabam matando aqueles leões. E então o que acontece é que aqueles homens voltam e todo o respeito que aqueles trabalhadores passam a ter por Patterson é tremendo. E o que esse filme me mostrou foi o seguinte: nós também estamos construindo uma ponte. Estamos construindo uma ponte entre o céu e a terra, somos embaixadores e estamos trazendo o reino dos céus para a terra. Mas Pedro faz uma declaração, ele diz: Satanás é como um leão que ruge, procurando quem ele possa devorar. Nós temos um inimigo, mas assim como aqueles homens tinham armas e os leões não tinham armas, nós temos armas e os nossos inimigos foram destituídos. Porque a Bíblia diz que Jesus desarmou cada principado e poder, e ele diz: eu tenho as chaves. Ele tem a armadura e ele nos deu. Então a pergunta seria: que tipo de pessoa nós seremos? Que tipo de vida teremos? Seremos pessoas que são influenciadas pelos homens que temem e que correm da adversidade? Ou seremos como Remington e como Patterson e o assistente, que ficaram e encararam os leões e conseguiram o que eles se dispuseram a alcançar? Então, para apresentar isso, eu quero que vocês olhem as palavras de Salomão. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, ele diz: o fim é melhor do que o começo. Quantos sabem que a maneira que terminamos é muito mais importante do que como começamos? Esta é uma boa hora para dizer amém. Seja um relacionamento, seja uma tarefa, seja uma estação da nossa vida, seja a nossa vida inteira, a conclusão é a coisa mais importante. Para terminarmos bem, devemos viver bem. Amém? Mas devido ao fato de que neste mundo há forças opositoras, isso significa que temos que aprender a nunca desistir. Isso significa que temos que desenvolver um espírito implacável. Amém? Como adquirimos um espírito implacável?
Por que isso é tão importante? Honestamente, eu vou ser muito franco agora. Eu tenho uma profunda preocupação que está em mim por anos, de que muitos cristãos não vão terminar bem. Sabe, Deus me deu uma visão que realmente se relaciona com o que eu estou dizendo e eu quero compartilhar com vocês. Nessa visão, eu vi um homem remando num barco. E ele estava remando num típico barco a remo no rio com uma corrente muito veloz. E aquele cara estava forçando e forçando e forçando contra o fluxo da corrente daquele rio. E o tempo todo passavam aqueles enormes iates por aquele cara que iam descendo o rio. Eles não colocavam nenhum esforço para seguir o fluxo, eles não tinham que trabalhar como ele tinha que fazer. Eles só aproveitavam a vida, ficavam relaxando e de vez em quando eles olhavam para ele e riam. E aquele cara continuava forçando, forçando, mas nessa visão eu vi este homem se cansar. E o vi deixar os remos, e por estar se movendo, ele ainda tinha impulso e pôde ainda subir um pouco do rio. Mas de repente, porque o fluxo era muito violento, ele veio a parar. Então agora ele começa a ir correnteza abaixo. E agora ele está indo com o fluxo da corrente, mesmo apontando para o sentido contrário. Então na visão o que aconteceu é que eu vi outro iate vindo, e esse iate também estava contra a corrente. As pessoas nele estavam relaxando e passando um tempo agradável. E quando ele viu que estavam indo no mesmo sentido que o barco dele, ele decidia se juntar a eles. E foi aí que a visão acabou. Qual é a interpretação dessa visão? O rio é o mundo. O barco a remo é o nosso corpo humano que nós temos que operar e fazer funcionar nesse mundo. O homem remando é definitivamente um crente e os seus remos são as armas imerecidas da graça de Deus. O iate representa aqueles que estão juntos em um propósito. E a corrente do rio representa o fluxo do sistema desse mundo. Com os remos da graça, ele conseguia resistir à corrente. Sua força física, que representava sua fé, começou a se cansar. Ele achava que não tinha o que era necessário para concluir. Vocês estão comigo? Porque para conseguirmos alcançar o nosso destino dado por Deus, teremos que ir contra o fluxo do sistema desse mundo. Porque para fazer o que os céus querem para essa terra, teremos que enfrentar resistência porque o fluxo da terra, que está de acordo com o príncipe da potestade do ar, é diretamente oposto ao fluxo do reino. E apesar dele achar que não tinha o necessário, ele tinha. Mas ele largou os remos. E quando ele fez isso, ele continuou se movendo por causa de um impulso existente. Mas é aí que o perigo entra. É aí que começa o engano. Porque o que ele estava fazendo para ter progresso não estava mais empurrando ele. Ele estava progredindo por causa de um impulso anterior. E de repente ele começa a parar devagar. E se você já passou por isso num barco a remo, e você vai contra a corrente e deixa os remos, você não percebe quando para de progredir com o impulso. Você de repente para e começa a ir no fluxo do rio e você não percebe o que está acontecendo. Isso se chama engano. Estão comigo? Agora ele está fluindo com a corrente, com o sistema do mundo, embora ele ainda esteja apontado para o contrário. Então ele ainda parece um cristão, ele ainda fala como um cristão, ele vai para a igreja, ele dá o dízimo, mas na verdade ele está no mesmo fluxo do mundo. Então, de repente, outro iate aparece, mas, diferente dos outros iates que estavam descendo o rio, este está subindo. E quando ele vê que eles estão subindo, que estão fluindo com ele, então ele entra e agora tem o mesmo propósito. Agora o engano se torna ainda maior, porque agora temos um grupo de pessoas vivendo da mesma forma. Estão comigo? Então, considerem o que o apóstolo João diz na sua carta. Ele diz: o mundo e o ato de só querer e querer e querer vai passar. Mas todo aquele que faz o que Deus quer está pronto para a eternidade. A visão descreve 3 tipos de pessoas. Primeiro, o incrédulo que está completamente cego na sua vida de querer, querer, querer. A outra pessoa que ela descreve, a segunda pessoa, é o crente verdadeiro, que implacavelmente força e força e força para ver o reino avançar. Lembrem o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, eu me esforço para o alvo, estão comigo? Mas a terceira pessoa é o enganado. Ele é aquele que esconde o seu desejo de querer, 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 debaixo da aparência de cristão e uso errado das Escrituras. Depois de ter um real entendimento desta visão,
O escritor de Hebreus, o que ele diz no capítulo 12, versículos 12 e 15, realmente faz sentido para mim. Ele diz assim: levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos trêmulos. Continuem andando em caminhos retos. Tratem de evitar dar as costas para a graça de Deus. Isto foi escrito para crentes e depois de ter essa visão, eu acho que eu entendo. Vocês concordam? Como filhos de Deus, devemos desesperadamente querer acabar bem. Você pode dizer amém? Então deixa eu te dar a definição de implacável. Vamos começar com isso. Implacável é definido assim: uma atitude ou postura que é resoluta, persistente, inflexível. Falando de forma simples, que não se deixa aplacar. O que significa aplacar? Aplacar é se tornar leniente, afrouxar ou até conceder. Sinônimos de implacável, eu sempre gosto de sinônimos. Determinado, rigoroso, persistente, intransigente, que não se para, tenaz, de uma só certeza. Isso não te empolga ouvir essa definição? Deixa eu ler para vocês Hebreus capítulo 12, versículo 1. O apóstolo diz: vamos correr, repitam, correr. Vamos correr com perseverança. Ora, perseverança significa persistência implacável. Vamos correr com persistência implacável a corrida que está colocada para nós. Então não é interessante que ser implacável é a única virtude que ele aponta que devemos ter para terminar a corrida bem? Eu estou falando da nossa corrida cristã, entendem? Note que ele não disse, vamos correr com felicidade, vamos correr com alegria, vamos correr com propósito, vamos correr com seriedade. Não, tudo isso é importante, mas a única virtude que ele aponta é que devemos correr essa corrida, a nossa vida, com um espírito implacável. Amém? É por isso que essa série é tão importante, porque é preciso um espírito implacável para terminar bem. Você pode dizer amém para isso? Não importa o que você está enfrentando. Mas deixa eu te dizer, Jesus colocou um qualificador nisso em Marcos 9, 23. Ele disse, se você puder crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então é preciso alguém que implacavelmente crê. Repita, crê. Para ver o impossível se tornar possível. É sobre isso que essa mensagem trata. Lidar com o que está além da habilidade humana e, pela graça de Deus, ver o impossível se tornar possível. Amém? Então, para começar, eu quero dar uma olhada numa das mais potentes passagens do Novo Testamento inteiro, certo? Então, deixa eu dizer, entre essa lição e a lição 3, vai parecer que eu desviei do caminho, mas acredite, eu não desviei nem um centímetro. O que eu vou dizer no resto dessa sessão 2 e sessão 3, é absolutamente crucial para construir um espírito implacável. Romanos 5,17, essa se tornou uma das passagens favoritas minhas na Bíblia. Diz, todos os que receberam abundante graça de Deus, repitam, abundante graça, e liberalmente são justos diante dele, vão governar em vida, através de Cristo. Uau! Note que ele não diz governar na próxima vida. Se você olhar na NVI, ele diz reinar em vida. Se você olhar na tradução Weymouth, ele diz reinar como reis. Eu gosto de dizer reis ou rainhas, porque as mulheres estão tão envolvidas quanto os homens, amém? Bem, eu podia me deter mais nisso, mas é melhor não. Note que ele não diz que você vai reinar no paraíso um dia, viu? Diz que você vai reinar nessa vida. Repita comigo, esta vida. Agora deixa eu te dar a definição de rei. O rei ou rainha é alguém que é preeminente em uma esfera em particular. A palavra reinar significa dominação, ou também ampla influência. Então, reinar como rei ou rainha é ter suprema dominância ou influência numa esfera em particular. Que esfera é essa? É chamada a esfera da vida, então a vida não deve nos dominar, e sim nós dominarmos ela. Amém? Salmo 115:16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Você ouviu isso? A terra ele deu aos filhos dos homens. Eu vou ler na versão a mensagem. Os céus dos céus são de Deus, mas ele colocou a nós no controle da terra. Então quem está no controle da terra? Nós. Se Deus estivesse no controle como muitas pessoas sugerem que ele esteja, quando Adão foi pegar aquela fruta da mão de Eva, Deus teria chegado no jardim, batido na mão do bebê Adão e dito, Adão, o que você está fazendo?
Você não entende o que você vai trazer para os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Quer dizer, haverá terremotos, haverá pestilência, haverá tsunamis, haverá doenças, haverá fome, haverá pobreza, haverá doença e enfermidade. Isso para não dizer que o meu filho terá que morrer. Não, Deus não fez isso. Por quê? Porque ele colocou o homem no controle. Deixa eu te ajudar a entender. Sabe, eu estou olhando para minha sogra daqui, vendo ela com grande sorriso agora. E Shirley costumava viver em Orlando, Flórida, e ela ficou longe dos netos e agora longe dos bisnetos. E nós achamos essa casa na rua de baixo onde morávamos e eu liguei para ela e disse: Shirley, ouça, nós achamos uma casa. Você não gostaria de vir para cá e trabalhar conosco no ministério e ficar perto dos seus netos e bisnetos? Então ela veio e viu a casa e começou a chorar e ela estava tão feliz. E sabe o que decidimos fazer só porque queríamos que a Shirley tivesse aquele senso de dignidade? Dissemos: vamos cobrar um aluguel simbólico dela todo mês. Acho que podemos cobrar $200, eu não sei, alguma coisa assim. Mas sabe, o apartamento era dela. Quero dizer, a casa era dela. Eu não vou até ela e digo: ei Shirley, você precisa arrumar seus móveis assim, você precisa colocar aquele quadro ali, e essa é a pessoa com quem você deveria jantar hoje. Eu não quero ninguém vindo aqui que pareça de tal forma ou haja de tal forma, e eu quero que você passe o aspirador todo dia. Eu não faço isso. Sabe, de todo esse tempo que a Shirley está morando lá, uns 2 ou 3 anos, eu nunca fui lá para ver como ela faz essas coisas. Por quê? Porque é a casa dela, eu dei a ela. Veja, eu sou o dono, mas eu entreguei a ela. É o mesmo princípio. Deus é o dono da terra, mas ele entregou ao homem. Estão comigo? Ele disse: eu sou o dono, mas é seu, você está no controle. E assim como a Shirley, cuidando da sua vida, no seu apartamento, se ela me pedir ajuda, eu vou lá, querido. Entende o que eu digo? Se pedimos ajuda a Deus, ele está aqui. Entende? Mas ele disse: o homem está no controle. Está entendendo? Eu pergunto se estão entendendo porque Gênesis 1 diz isso. Então Deus criou os seres humanos fazendo-os como ele. Ele criou macho e fêmea, os abençoou e disse: tenham muitos filhos, que os seus descendentes vivam pela terra e a coloque sob controle deles. Eu coloco vocês no controle. Isso é Gênesis 1, 27 e 28. O homem e não Deus está no controle de como a vida segue no planeta. O problema começou quando Adão desobedeceu a Deus e entregou esta terra a um novo senhor. O nome dele é Satanás. Então o que aconteceu foi, pelo fato de Adão ter entregue o mundo a Satanás, as coisas começaram a acontecer ao contrário do que Deus desejava. A doença entrou e todas as outras coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tinha um problema. Não só o homem estava nas mãos de Satanás, porque lembra do que Satanás disse a Jesus? Ele disse: todos os reinos do mundo me foram entregues. Quando foram entregues a ele? No jardim. Quando Adão deu a Satanás o que Deus tinha entregue a ele. Então agora Deus tinha um problema. Ele disse: eu amo o homem, eu amo a humanidade, eu quero ele de volta, mas não podia ir como divindade nos trazer de volta. Porque ele deu a terra ao homem. Por isso que Jesus tinha que vir e ele tinha que nascer de uma mulher. Ele tinha que ser 100% homem, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, então era 100% Deus. Assim ele era livre da maldição do pecado sob a qual nascemos. Mas se você notar, ele é sempre referido nos evangelhos como o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Porque tinha que ser um homem para tomar de volta o que Adão tinha entregado. Você está comigo? Então Jesus fez isso e a Bíblia diz em Colossenses 3, 2:15 que ele desarmou os principados e potestades. E agora ele sozinho possui o poder do qual Adão abriu mão. Por isso que ele fala claramente em Mateus 29, toda a autoridade e poder para governar sobre o céu e a terra foi dada a mim. Um dia ele vai restaurar toda a natureza como ela era antes da queda de Adão no jardim. Mas enquanto isso, a natureza ainda se sujeita à fertilidade. Nossos corpos físicos ainda envelhecem e morrem. O mundo físico ainda é corrupto e perece. Animais selvagens ainda caçam os animais mais fracos, as cobras ainda possuem veneno. A doença ainda corre solta, tornados e furacões ainda destroem e a lista continua. No entanto, e agora é a parte boa dessa sessão, existe um que tem autoridade sobre tudo isso e pode virar a mesa. E ele se chama o Cristo. Você pode dizer amém? Vamos, eu quero um grande aplauso para isso. Então, a pergunta agora se torna: quem é Cristo? Vejam, é aí que as mentes não renovadas pegam os crentes. Porque quando as pessoas pensam em Cristo, pensam no nosso Senhor e Salvador ressurreto, Jesus Cristo. Quase como se Cristo fosse seu sobrenome.
Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz: Ora, todos vocês juntos são corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte separada e necessária dele. Ouviram isso? Jesus é a cabeça, nós somos o resto. Simples assim. Cada um de vocês tem uma cabeça sobre o corpo, não é? E você tem um corpo. Você se refere ao seu corpo diferente da sua cabeça? Austin, vem cá, onde está o meu segundo filho? Eu estou muito orgulhoso desse jovem. Vem cá, diga um oi ao Austin. Ok, esse é Austin Bevere, ok? Eu tenho muito orgulho dele. Então, vamos dizer que o Austin está andando por um muro e vocês veem essa cabeça. O que você diz? Lá está o Austin. Não é verdade? Agora digamos que ele está andando por outro muro e esse muro é alto e cobre a sua cabeça. Então quando você olha esse corpo, você vai dizer: Ei, é o Steve. Esse é o Austin e esse é o Steve. Não, esse é o Austin Bevere e esse é o Austin Bevere. Jesus Cristo, nosso Senhor, é a cabeça e nós o corpo. Então quem é Cristo? Todos nós somos. Obrigado, Austin. Estão comigo? Eu perguntei, estão comigo? Então, quando você lê Cristo no Novo Testamento, você tem que se ver no pacote. Não apenas aquele que morreu na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 11 diz: Tanto o que santifica, quanto os que são santificados, são juntos um. Jesus fez essa oração, ele disse: Eu não oro só por estes, mas também por aqueles que crerão em mim através da palavra, pois eles serão juntos um conosco, se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somos um. Nós somos o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos Cristo na terra. Este é um bom lugar para dizer amém. Pedro escreve: Fomos recriados pela palavra de Deus para nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Assim como a mão do Austin tem a mesma composição molecular, o mesmo DNA do seu rosto, somos iguais à cabeça. Fomos feitos coparticipantes da natureza divina. Será que nós, como igreja, cremos nisso? Eu quero dizer, estamos realmente andando nesse mundo como o corpo de Cristo? Ou somos figurantes? Porque deixa eu te dizer algo agora. Nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Então eu estou te desafiando, encerrando essa sessão agora. O corpo de Cristo está dividido, a cabeça é uma parte e o corpo é inferior, ou ele é um Cristo? Ele é um Cristo. Nós somos um com ele. Acredite, não tem nada a ver com o que eu e você fizemos. Tudo tem a ver com a sua graça imerecida. Mas a sua graça imerecida nos fez coparticipantes da sua natureza divina. Nós somos Cristo na Terra. Oi, eu sou o John Bevere. Eu quero falar sobre o implacável poder que você precisa para nunca desistir. Sabe, acabar é muito importante. Na verdade, é mais importante como terminamos do que como começamos. Jesus deixa isso claro, assim como o livro de Eclesiastes. Mas então, por quê? Muitos crentes não estão terminando bem nesses dias. A Bíblia prediz. Ela diz: nos últimos dias muitos vão naufragar e muitos vão abandonar a fé. Por que isso acontece? Eu tenho viajado por todo o mundo por mais de 20 anos e move meu coração ver quantas pessoas deixam as igrejas, quantas pessoas abandonam a fé, quantas pessoas ainda dizem ser cristãs, mas perderam toda a motivação e toda a paixão. Por que isso acontece? Eu vou te dizer por quê. Porque elas não estão armadas para sofrer. É sobre isso que trata Implacável. Pense nisso desta forma. Você vai para um ambiente hostil, e nesse ambiente hostil, balas voam, pessoas têm armas, e você vai para esse ambiente e é baleado. Quanto tempo vai levar para se recuperar da ferida da bala?
podem ser meses, pode ser até um ano. Mas pense nisso assim. Antes de entrar naquele ambiente, você tira um tempo para pôr o colete à prova de balas. Então você entra num ambiente hostil e poucos tiros vão incomodar a você e ao seu povo. O colete à prova de balas impede as balas de penetrar em você. Agora, eis uma pergunta que eu quero te fazer como líder. E quando eu digo líder, você pode ser um pai, você pode ser uma mãe, você pode ser um pastor, pode ser um líder de uma organização. A maioria das pessoas com quem eu estou falando agora devem ser líderes, porque Deus disse que somos cabeça e não cauda. Então, eis a pergunta que eu quero te fazer como líder. Você gostaria de armar o seu povo, colocando neles um colete à prova de balas? Deus disse: o meu povo tem sido feito cativo, machucados por causa da falta de conhecimento. Você quer tirar um tempo para dar esse conhecimento àqueles que você ama, na sua própria vida, e estar preparado para a adversidade? Eu creio que o que Implacável vai fazer é armar você. Vai te preparar para o que a vida vai jogar em você. E a coisa que devemos estabelecer, e será firmemente estabelecida, é de onde vem essa tribulação, de onde vêm as provações. Você saberá e será estabelecido para que possa lutar devidamente, porque Romanos 5,17 deixa claro que todos aqueles que receberam a graça abundante de Deus e foram feitos justos diante dele, vão reinar em vida. Pessoas que não estão armadas para sofrer, que não estão adequadamente preparadas e armadas com a palavra de Deus contida em Implacável, são pessoas que vão acabar sendo levadas pela vida. É o meu desejo, a minha paixão, ver que a Igreja de Jesus Cristo na América e no mundo todo se levanta e se torna forte. E eu vejo o Implacável como uma ferramenta dada por Deus para nos preparar para estes dias que virão. Há dias gloriosos vindo, os dias vitoriosos estão vindo. Então eu quero que você se torne um crente implacável. Se quisermos alcançar o nosso destino dado por Deus, temos que ir contra a corrente do sistema desse mundo. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Jesus disse: deixe a sua luz brilhar para que o mundo possa ver suas obras. Nós devemos ser luz nesse mundo. Estamos dormindo e seremos mudados. Mudar significa alterar, transformar ou revolucionar.